I'm your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. Olá pessoal, nós estamos mais uma vez aqui no programa Leitura de Mundo para trabalharmos ciências humanas e suas tecnologias. No nosso encontro de hoje, nós vamos fazer uma abordagem sobre o período humanista. O período humanista começa no século XV e vai até o século XVIII, apesar de ter sua preparação a partir do século XIV com o trecento renascentista. No século XV, o homem começa a mudar a sua mentalidade. Influenciado pelo pensamento da burguesia, o contexto histórico começa a se modificar, dando origem a um período que historicamente é chamado de o Renascimento Cultural, ou simplesmente a Renascença. A Renascença que iniciou nas cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, Milão, Roma e Bari, vai depois se espalhar por toda a Europa. Inicialmente, nós dizemos que o Renascimento divide-se em três partes: o trecento, o quatrocento e o cinquecento. No trecento nós temos a transição entre a cultura medieval e a cultura renascentista. No quatrocento temos o apogeu, quando aparece o genial Leonardo da Vinci. E no cinquecento temos o declínio, mas é um declínio na Itália, porque a partir de então o Renascimento vai se espalhar para outros países da Europa, principalmente os Países Baixos, a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal. Junto com o Renascimento no período humanista, nós temos também uma mudança na mentalidade religiosa. Eclode, a partir dos estados alemães, a Reforma Luterana. A Reforma Luterana teve início em 1517, quando o monge Martim Lutero lançou as 95 teses de Wittenberg. Nas teses de Wittenberg, Lutero critica a infalibilidade papal, as indulgências, as simonias, o tostão de Pedro e uma série de práticas da Igreja Católica que ia contra os preceitos pregados pela própria Igreja. Lutero defendia a salvação pela fé e não ficou sozinho. Pouco tempo depois, aparece a figura de Calvino, o francês Jean Calvino, que em Genebra lançou a instituição da religião cristã, criando o magnífico movimento calvinista. Detalhe importante, o calvinismo ele tem nomes diferentes em diversos pontos da Europa. Na França, eles são chamados de huguenotes. Na Inglaterra, eles são puritanos. Na Escócia, são presbiterianos. Muita atenção nisso. Muitas vezes, em vestibulares e Enem, não vem o nome calvinista. Vem apenas o nome os huguenotes. Você deve identificar que são calvinistas franceses. Ou então a famosa Revolução Puritana, que ocorreu na Inglaterra. Logo, calvinistas ingleses são puritanos. Mas dentro da própria Inglaterra, nós tivemos também um movimento reformista, liderado pelo rei Henrique VIII. Henrique VIII, tentando escapar da influência papal, criou o anglicanismo no ano de 1534. O anglicanismo foi a única das três que é a religião de Estado. É a religião que foi utilizada para fortalecer o poder real. Detalhe importante, o movimento reformista, ele vai crescer na Europa e vai causar temor da Igreja Católica, que vai reagir ao movimento e vai criar a Contra-Reforma, ou seja, a reação católica ao avanço do protestantismo. O principal evento da Contra-Reforma foi a convocação do Concílio de Trento. Na convocação do Concílio de Trento, o Papa Paulo III tentava moralizar
a Igreja Católica. Mas veja bem, nós temos dois pontos importantes do Concílio de Trento: a reorganização da Inquisição e a oficialização da Companhia de Jesus. Você deve fazer a ligação histórica entre história geral, história do Brasil e regional. Os jesuítas passam a atuar no Brasil e também passam a atuar na Amazônia. Então, o Concílio de Trento é decisivo para a catequese e conversão dos índios no Brasil e, logicamente, na Amazônia colonial guaporeana. Conjuntamente ao Renascimento e à Reforma, nós temos a centralização do poder nas mãos do rei. Essa centralização, ela foi articulada também pela burguesia, que não estava mais interessada em permitir uma grande cobrança de impostos dentro dos feudos. Então a burguesia se alia ao rei e passa a centralizar o poder nas mãos do soberano. Os principais estados nacionais europeus foram Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Não esquecendo que dentro do absolutismo nós temos também o mercantilismo, a política econômica que vai garantir ao Estado a maior arrecadação de metais preciosos, que foi essa a intenção do absolutismo: enriquecer cada vez mais o Estado para o engrandecimento da burguesia e da figura do rei. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido um pouquinho mais sobre o período humanista. Até o nosso próximo encontro. Tchau, valeu!